Olá, minhas queridas famílias da catequese, da nossa quarta etapa da catequese. Hoje, com muita alegria, nos encontramos mais uma vez para nos colocar na presença de Deus, olhar para a nossa catequese, para a nossa vida, e queremos mais uma vez louvar, agradecer a Deus pelo dom da sua vida. E como é que vocês estão? Como é que estão as coisas aí na sua casa? Então, nós vamos falar no encontro desta semana sobre um assunto muito importante. Daqui um pouquinho nós já vamos ver os 5 mandamentos da igreja. Deixa eu colocar aqui uma imagem para você ver. Vamos falar sobre os 5 mandamentos da igreja, de como vivê-los, de como colocá-los em prática, e queremos sentir sempre muito a graça e a presença de Deus na nossa vida. Então, iniciemos o nosso momento de catequese, esse momento todo especial, todo bonito, pedindo a presença e a graça de Deus sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridas famílias, eu desejo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão e a força do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E ao olhar para os 5 mandamentos, que é a proposta para este final de semana, para a nossa catequese, nós queremos hoje olhar para uma dimensão bastante bonita da nossa vida. Mas será que o que são os 5 mandamentos? Acompanhe-nos. É uma proposta bastante bonita que a igreja tem com os 5 mandamentos, e a gente precisa entendê-los, o que eles significam para nós, o que eles significam para a nossa vida e de como nós podemos colocá-los em prática. É uma proposta bastante bonita da igreja, e veja, não é uma proposta qualquer. Os 5 mandamentos, eles são diferentes dos 10 mandamentos. Os 5 mandamentos, eles existem para que a igreja funcione e funcione bem e as coisas deem certo. Então eu quero partilhar com você um pouquinho, rapidamente, o que esses mandamentos nos ensinam e como a gente pode também ir olhando para eles. Veja, vamos recordar o primeiro mandamento que nos diz, o primeiro mandamento da igreja que nos lembra participar da missa inteira aos domingos e outras festas de guarda e abster-se de ocupações de trabalho no domingo. Esse seria o ideal para nós, participar da missa por inteira. Às vezes a gente chega no final, às vezes a gente não fica até o final, ou às vezes a gente sempre tem muitos motivos para não estar participando.
Justamente esse primeiro mandamento da igreja lembra que a Eucaristia ela é muito importante, ela é o centro da vida de um cristão, de um católico, da catequese, de você, crismando, e da sua família. Primeiro mandamento da igreja, participar da missa inteira aos domingos, de outras festas de guarda e abster-se de ocupações de trabalho quando possível no domingo. Eu pergunto para você, você tem conseguido participar da missa? Como é que tem sido isso? A família, a tua família, vocês participam? Com que frequência nós vamos à igreja? O segundo mandamento da igreja é confessar-se, confessar-se ao menos uma vez por ano, o mínimo. E o que é a confissão? A confissão, de fato, é a gente abrir o nosso coração. A confissão é a gente colocar diante de Jesus as dificuldades, os problemas, as coisas que nos machucaram, que tiraram a nossa paz, que trouxeram tantos momentos de angústias para nós e para a nossa casa. Confessar-se ao menos uma vez por ano. E aí vai aquela pergunta bem simples que eu sempre gosto de fazer. Você se lembra quando foi a sua última confissão? Quando você se confessou? Qual foi a sua última confissão? Você costuma procurar esse sacramento? Porque vale a pena até você conhecer um pouco mais. O que é a confissão? Por que se confessar? O terceiro mandamento, que é muito especial também, receber o sacramento da Eucaristia, ao menos pela Páscoa da Ressurreição. Ou seja, comungar ao menos uma vez no ano. Isso é o mínimo do mínimo, porque a Eucaristia, o corpo e o sangue de Jesus é alimento, é remédio, é força para a nossa casa, para a nossa vida, para a nossa família. Veja, o primeiro mandamento lembra que nós devemos ir na missa. E deveríamos ir na missa dominicalmente, ou seja, uma vez na semana ao menos. E muitas vezes nós passamos um mês, um ano, às vezes sem ir na missa, ou só vamos quando somos até obrigados, e às vezes até obrigado pela catequese. E o terceiro mandamento nos lembra também receber o sacramento da Eucaristia, ao menos pela Páscoa da Ressurreição. Comungar, ao menos uma vez no ano. E aí nós vamos para um outro mandamento que é muito bonito, que é valioso. O quarto mandamento, jejuar e abster-se de carne conforme manda a Santa Mãe Igreja. O jejum, a oração e a caridade. Jejuar e abster-se de carne conforme manda a Santa Mãe Igreja. Em especial na quarta-feira de cinzas, na sexta-feira santa. Mas por que jejuar? Qual é o significado do jejum? Eu gostaria até que você pesquisasse, depois no compromisso você vai ver isso. Pesquise o que o jejum faz, quais são as riquezas do jejum, da abstinência, da oração e como a gente pode colocar isso em prática na nossa vida. Você vai ver que é uma riqueza muito bonita. E o quinto mandamento, ajudar a igreja em suas necessidades. Com certeza você vai saber que hoje, para manter a igreja, para a igreja continuar evangelizando, até para esse vídeo chegar na sua casa, a igreja precisa de recursos, de meios para fazer isso acontecer. E a forma mais bonita que nós temos é através do dízimo. Semana que vem nós vamos ter um encontro bonito sobre o dízimo. Ajudar a igreja em suas necessidades. Você sabe quais são as necessidades da igreja? Você sabe como a igreja se mantém? Você sabe como a igreja hoje se mantém em pé? Como ela, inclusive, se mantém financeiramente? Ajudar a igreja em suas necessidades. E aí eu gostaria de perguntar para você. Você é dizimista? Você costuma participar da sua igreja? Veja, pesquise o que é o ser um dizimista e como ajudar a nossa igreja. E aí vem a leitura bíblica para este final de semana, para a nossa catequese da nossa quarta etapa. A leitura bíblica, leia em família, Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 14. Olha só.
Mateus, capítulo 5, versículo 13 ao 14, que vai dizer que você é o sal da terra e a luz do mundo. Depois de fazer essa leitura, eu gostaria que você pesquisasse, aí vem o compromisso. Procure primeiramente conhecer um pouco mais e descreva como você e sua família podem viver cada um dos 5 mandamentos da igreja. Vamos aqui recordá-los. Participar da missa inteira aos domingos e de outras festas de guarda e abster-se de ocupações de trabalho, confessar-se ao menos uma vez por ano, receber o sacramento da Eucaristia ao menos pela Páscoa da Ressurreição, jejuar e abster-se de carne, conforme manda a Santa Mãe Igreja, ajudar a Igreja em suas necessidades, são o compromisso. E esse é o compromisso para você, esse é o compromisso para a sua casa, esse é o compromisso para a nossa catequese nesta semana que está se iniciando. Então, era esse o recado que eu gostaria de passar para você, os 5 mandamentos da igreja, que são tão especiais, que são tão bonitos para nós e para a nossa vida. Vamos agora pedir a bênção? Vamos pedir a bênção para a nossa casa, para a nossa vida, para a nossa família. E ao pedir esta bênção, eu gostaria de dizer assim: o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Reze junto comigo dizendo assim: Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. E que desça sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua família a bênção do Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus, uma abençoada catequese e que Deus te abençoe hoje e sempre. Amém.